em que eu iria tratar esse assunto. Tá gravando, vamos lá. Primeiro lugar aqui, ó, isso aqui é uma coisa que na última aula eu comentei com vocês. Eu acredito que todo mundo entendeu o que importa aqui, que é sobre o ciclo das águas. É muito simples, pessoal. Todas as águas que existem no planeta, água doce, água salgada, água poluída, água contaminada, água com terra, água com areia, todas elas, quando chegam a certa temperatura, elas começam a evaporar. Quanto maior é a temperatura da água, maior vai ser a evaporação. O que é a evaporação? A água no estado líquido é assim. A água no estado gasoso é aquela água que evaporou. Esquentou muito a água. Oi. Eu ouvi falar que quando algum lugar chega a menos de 0 graus, a água congela na hora. É verdade? É verdade, Luísa, porque a água, ela possui uma... A água é interessante por causa disso. Ela tem uma temperatura exata de ebulição e uma temperatura exata de fusão. Não, solidificação, desculpa. A temperatura máxima de ebulição é quando ela evapora e fica no estado gasoso, e a de solidificação é quando ela congela e fica no estado sólido. A água, no estado líquido, ela evapora completamente, pessoal, quando ela chega a 100 graus Celsius. Assim que a água chega a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Então, quando vocês vêem uma panela de pressão ou uma chaleira soltando fumaça, aquele vaporzinho quer dizer o quê? Quer dizer que a água que está lá dentro está chegando a 100 graus Celsius. Quando vocês tomam, agora vocês estão fazendo isso direto, né? Quando vocês tomam banho em uma água quente, numa temperatura fria, como agora tá, vocês conseguem ver a água em estado gasoso. Isso está acontecendo, pessoal, pela diferença térmica. Todo tipo de lugar muito frio que tem água muito quente, você consegue ver a água evaporando, porque a temperatura do ambiente está muito baixa. Quando a água chega a 100 graus... Oi. Teve uma vez que tava tão frio, mas tão frio que eu conseguia ver o vaporzinho saindo da minha boca quando eu fazia isso aqui. Professor, Quando eu falava alguma coisa do tipo. Oi. Fala uma pergunta pra você. Fala. Assim, a água, ela começa a congelar 0 graus. Mas se você colocar, tipo assim, colocar num copo cheio de água quente, quente mesmo, aí colocar numa temperatura de 0 graus, ela congela na hora? Se você jogar água quente em um lugar frio, né, numa água congelada, na hora não. Se ela estiver muito quente, ela vai demorar um pouco para congelar. Ela só vai congelar quando ela começar a ficar muito fria, assim, por volta de 5 graus, 3 graus. Se ela tiver a 20 graus, normal. A água que nós temos aqui, geralmente água de rio, água de córrego, tem isso, 20, 25 graus, e ela flui normalmente. Quando a água chega a 100 graus, ela evapora. Quando a água chega a 0 graus, como você bem mencionou, ela congela. Pessoal, isso é o ciclo das águas. Isso acontece o tempo todo, em todo lugar do planeta. Se você joga água normal, assim, da mangueira, num asfalto quente, assim, do meio-dia, um asfalto bem quente, assim, que está a 40 graus, 30, 50 graus, aquela água vai evaporar. Não na hora, lentamente evapora, até que chega um ponto em que você não encontra mais nada. Isso é o ciclo das águas. A água no estado líquido evapora, vira nuvem, condensa, a nuvem fica muito carregada de água e ocorre a precipitação, que é a chuva. Começa a chover, essa água volta ao estado líquido, ela se infiltra na terra ou ela forma rios, pessoal. Ciclo das águas, é um ciclo infinito. Novamente aqui, ó, evaporação, a água fica muito quente e transforma o quê? Em estado gasoso. Quando chega bem alto na atmosfera, ela condensa, vira nuvem. Quando essas nuvens estão muito carregadas de água, precipitação, chuva. Quando essa água volta a escorrer no chão, acontece o quê? Infiltração no subsolo ou ela forma um rio, um córrego, pessoal. Esse é o ciclo das águas. Agora vamos de fato começar a aula de hoje, que é bacias hidrográficas. Eu quero que vocês entendam aqui hoje, eu vou mostrar vários desenhos, vários esquemas de como se forma uma bacia hidrográfica. Para entender, sexto ano, como a bacia hidrográfica se forma, é indispensável que você saiba um pouco de geologia. O que é geologia? É aquilo que nós já estudamos. Formação do planeta, tipos de relevo, tipos de solo, tipos de rocha. Não sei se vocês se recordam, acho que poucos aqui se recordam
Só que quando eu tratei aqui com vocês das etapas de transformação do relevo terrestre, 3 coisinhas importantes eu destaquei para vocês. Não é planalto, planície, depressão e montanha, não é. São quem? Dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos barra maciços antigos. Essas 3 formações geológicas, pessoal, novamente, repetindo para vocês. O primeiro, os mais antigos, escudos cristalinos. Depois, os mais modernos, bacias sedimentares. E, por último, o quê? Os dobramentos modernos. Eles moldam as bacias hidrográficas. Para entender como uma bacia hidrográfica se forma, nós temos que saber como o relevo é. Aqui o que vocês têm, é um mapa das bacias hidrográficas do Brasil. Olha só, nós estamos aqui, Mato Grosso do Sul, e, pessoal, Campo Grande fica bem no meio na divisão. Se eu não me engano, 90% de Campo Grande está onde? Na bacia hidrográfica, é um verde bem clarinho aqui, ó. Não é Uruguai, não, no Paraná, aqui, ó, é o 6. Tá mostrando aqui, vem ver. Ó, Campo Grande, cerca de 90% da nossa cidade, pessoal, 90% de Campo Grande está onde? Na bacia hidrográfica do Paraguai, aqui, ó, a 6, ó, do Paraná, desculpa, que é essa verdezinha aqui, ó. Mato Grosso do Sul, Campo Grande está bem aqui. E uns 10% de Campo Grande apenas está onde? Na bacia hidrográfica do Paraguai. Só que o nosso estado, como vocês podem ver, ele é bem repartido. Metade do Mato Grosso do Sul está na bacia hidrográfica do Paraná e metade está na bacia hidrográfica do Paraguai. O principal objetivo dessa aula é que vocês entendam o que é uma bacia hidrográfica e como uma bacia hidrográfica se forma. Repetindo para vocês, para entender como uma bacia hidrográfica se forma, nós temos que entender como o relevo vai moldar aquela área. O relevo é a base, o relevo é tudo. Aqui é a primeira ilustração. Olha só, como vocês podem ver, isso daqui novamente, tá? Voltando às aulas de geologia. Conforme o tempo passa, todo tipo de formação rochosa, alta, como montanhas ou planaltos, elas são o quê? Elas são lentamente quebradas. Isso é o quê? Intemperismo. Cai a chuva que vai rachando a rocha. Depois vem o vento e causa o quê? A erosão. Chuva e vento, sexto ano, causam intemperismo e erosão. O que é intemperismo? Quando a rocha quebra. O que é erosão? Quando os sedimentos da rocha são levados. Como vocês podem ver nesse desenho aqui, ó, esse desenho aqui é muito legal, porque reparem bem que toda essa área aqui, ó, a área que está em volta do desenho, ela é mais elevada, ela é maior, ó. Aqui, como vocês podem ver no desenho, é bem maior que o meio. O meio é mais profundo, como se fosse uma depressão, e a área que está na borda é uma área elevada, é uma área mais, digamos que mais montanhosa. A borda montanhosa e o meio é o quê? Uma área mais profunda. Gente, quem aqui já entendeu o que eu estou dizendo, já sacou o que é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, pessoal, é uma área onde o relevo forma uma espécie de, digamos que um cercado, uma área cercada. O relevo é bem elevado nas áreas das bordas e o meio da bacia hidrográfica ele é profundo. O que acontece quando você joga água em uma área elevada que lentamente vai o quê? Vai descendo para uma área mais profunda. A água vai escoando, pessoal. Escoando bem devagar, não é rápido, tá? Como vocês podem ver, ó, nesse desenhozinho aqui, ó, é outro essa piscina. Digamos que é uma grande piscina. Só que olha só, isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Não entenda a bacia hidrográfica como sendo uma grande área alagada. Não, não é isso. Tem água lá? Tem. Qual que é o grande porém? Isso aqui eu vou mostrar quando chegar aquífero. A bacia hidrográfica, ela é toda aquela área cercada por um relevo elevado e todo tipo de água que tem lá faz parte da bacia hidrográfica. Água do rio, água de lago, água de lagoa, água da chuva que cai lá, água que está no subterrâneo e os aquíferos, pessoal. Todas as bacias hidrográficas são áreas cercadas por um relevo elevado e no meio dela é uma área mais profunda. Olha só. Reparem bem aqui, pessoal, nesse desenho aqui, que todas essas montanhazinhas, praticamente, elas possuem o quê? Possuem um trecho de água nascendo. Ó, toda montanha, praticamente, tem uma linhazinha de água. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando chove, a água ela vai escoar para a área mais profunda. Aqui, ó, esse aqui é um dos melhores exemplos. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse aqui, ó, é o divisor de águas.
Todas as bacias hidrográficas são grandes áreas cercadas por um relevo bem maior do que aquele que está no centro. Ok. O que acontece é que quando você chega na área mais elevada de uma bacia hidrográfica, vai ter do lado dela, pessoal, uma outra bacia hidrográfica. Elas ficam uma do lado da outra. Vejam bem, bacia hidrográfica, uma área cercada por um relevo bem alto. Quando você chega no topo daquele relevo bem alto, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma outra área que forma outra bacia hidrográfica. Isso é o que vocês estão vendo aqui, pessoal. Olha só. O que é o divisor de águas? É a área mais elevada que divide duas bacias hidrográficas. Gente, imagina o seguinte cenário. Se começar a chover aqui, ó, bem forte, nessa área aqui, nessa área vermelha, onde estou passando o meu mouse, para onde vocês acham que a água vai correr? Ela vai correr, alternativa A, para a parte esquerda, alternativa B, ela vai correr para a parte direita, ou alternativa C, ela vai correr para os dois lados? O que vocês acham que vai acontecer? Acho que ela vai correr. Eu acho que ela vai para os dois lados. Ela vai para os dois lados. Exato. Ela sempre corre para os dois lados. Não é apenas para aqui, ó, nesse rio Aguapeí, rio feio, rio Aguapeí, ou rio Tietê. Não, ela corre para os dois lados. Esse que é o divisor de águas. É a área mais elevada que divide duas bacias hidrográficas. Pessoal, a bacia hidrográfica, ela não é um cercado, ela não é um círculo, ela não é um quadrado. O ser humano não consegue entender com exatidão qual que é o formato dela. Por que isso acontece? Porque é o relevo que molda a bacia hidrográfica. Olha aqui, ó, o mapa das bacias hidrográficas do Brasil. Como vocês podem ver, pessoal, não tem um padrão. Olha aqui, ó, tem uma pontinha bem pequenininha aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que onde está aqui, ó, o 2, a bacia hidrográfica do Tocantins. Onde ela está aqui, ó, essa área amarela, quer dizer que em toda essa borda, sexto ano, é um relevo muito alto. É uma área bem elevada que acaba o quê? Murando, cercando essa bacia hidrográfica. Isso acontece com todas elas. Aqui, ó, na verde é a mesma coisa, aqui, ó, na do Paraná. Tudo que está em volta da bacia do Paraná, pessoal, é uma área murada, é uma área elevada, que quando começa a chover, a água vai escoar para os dois lados. Por exemplo, ó, aqui, ó, bem em Campo Grande, pessoal, nós temos esse exemplo. Campo Grande tem um pedaço bem pequenininho da bacia hidrográfica do Paraguai e tem um pedaço enorme da bacia hidrográfica do Paraná. Quando começa a chover, aqui em Campo Grande, a água ela vai escoar ou para uma bacia ou para outra. Vai acontecer isso, pessoal, sem parar. Se a área da bacia do Paraná for mais elevada, o que vai acontecer? É bem provável, pessoal, que aqui escoe mais, tá? Se a área da bacia do Paraguai for um tanto quanto mais, assim, digamos que mais complicada de escoer, é claro que não vai acontecer isso. Quanto maior a descida da bacia hidrográfica, mais rápido vai ter o quê? A água escoando, pessoal. Só que, no geral, é isso que vocês bem disseram. Quando começa a chover, sempre a água vai escoar para os dois lados. O lado que é maior, que é mais elevado, com certeza vai ter mais água escoando. Aí o que acontece? Onde tem mais água caindo, vai ter um rio maior do que uma área que tem menos água caindo. É assim que se formam os rios, pessoal. A água vai lentamente escoando do divisor de águas em direção ao centro da bacia hidrográfica. Daí, professor, Oi. ela nasce na montanha, né? Isso, em uma montanha. Você entrou agora, José, só que nós estamos falando de bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, para quem não tem. Ô, professor, tem uma pergunta. As bacias hidrográficas só tem nas montanhas, de os mais, quer dizer, os rios só tem nas montanhas ou tem... Depende, porque, né, professor? Tem as nascentes, né, professor? Não, então, ó, vamos lá, partes por partes. Não são montanhas, são planaltos. Montanha é uma área muito alta com um topo bem pontiagudo. Você estava aqui nas aulas que eu mostrei já. As montanhas, elas são bem quebradas, elas são enormes. As bacias hidrográficas, elas não são montanhas, porque a área mais elevada delas é bem plana. Você quer o quê? Isso aqui é um planalto. É um topo bem alto, mas com uma parte bem plana. Não são montanhas, tá? E o que acontece? Então, o Planalto, lá só... Quer dizer que a divisões do rio lá só tem o Planalto? Isso. Qual que é o grande X da questão? Toda a superfície do planeta é assim. Em todos os lugares do planeta. Itália, Japão, China, Estados Unidos, Noruega, Finlândia.
Sudão, Zimbábue, Nova Zelândia, em todos os lugares do planeta é assim. Sempre tem o quê? Uma área mais elevada e uma área mais profunda. Em todo lugar, pessoal. Qualquer lugar da Terra que tem relevo superficial, que está acima do mar, é assim. Tem uma área maior e uma área menor. Então, você pode ir lá no deserto do Saara, pessoal, que lá também vai ter uma área menor e uma área maior. Lá chove muito pouco, mas ainda chove. O que vai acontecer? Quando tem uma chuva, o divisor de águas vai separar a água da chuva, criando o quê? Bacias hidrográficas. O ser humano, ele simplesmente encontrou isso. Ele não pode fazer nada para mudar essa realidade. Essa questão de bacia hidrográfica são os humanos que deram o nome, mas é a natureza que criou. Em todo lugar da Terra é assim. Um grande planalto separa áreas mais profundas. Depressões, lembra que eu disse para vocês? Aqui é um planalto e aqui é uma grande depressão. Então não tem bacia, como que é o nome? Bacia Artificial. Hidrográfica. E artificial? Não tem, né? Não tem como, Júlia, porque é muito grande a área em que elas ocorrem. Não tem como o ser humano cavar uma área tão grande para criar uma bacia hidrográfica artificial. Só que, Júlia, se você pega uma área assim, que, por exemplo, é uma área onde vai construir uma área residencial, e você começa a cavar, Júlia, para construir as casas e deixar a área mais plana. Se a área onde as casas estão é muito plana em relação ao relevo que está em volta, o que vai acontecer quando chover, Júlia? A água vai entrar na casa. Então, quando você constrói casas e prédios, geralmente o ser humano tem que erguer aquele relevo, aquele terreno, justamente para evitar que quando chova, a água entre nas casas. O ser humano simplesmente tem que lidar com a natureza, pessoal. No que tange relevo, bacias hidrográficas, rios, chuva, não há nada que o ser humano possa fazer. Clima também, tá? Clima no terceiro bimestre, vocês vão entender como que o clima é importante. Aqui também, José, você comentou as nascentes, né, José? O que é uma nascente? A nascente é onde o rio começa. O rio pode começar no topo de uma montanha, o rio pode começar no subsolo, o rio pode começar a partir da chuva. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que eu não vou comentar muito com vocês, porque acho que é muito complexo para o sexto ano. Só que nós temos 3 tipos de rios, que são os rios efêmeros, os rios perenes e os rios intermitentes. O rio perene... Isso é importante lembrar, professor? Não é para anotar, não. Não tem necessidade, não. É uma coisa mais acadêmica, José. Um rio perene é um rio que não morre. Por exemplo, o rio Amazonas. O rio Amazonas, pessoal, ele nunca vai parar de fluir. Não vai acabar nunca. Para sempre, enquanto existe planeta Terra, vai ter o rio Amazonas. Ele é um rio eterno, é um rio perene. Então ele não vai evaporar? Evapora. Tem muita água evaporando. Mas em pouca quantidade de partículas. Exatamente. É pouquíssima água que evapora, só que evapora. Um rio perene é um rio que não morre. Um rio intermitente, pessoal, é um rio que ele pode diminuir muito de tamanho. Por que ele diminui de tamanho? Quando para de chover, o rio vai secando um pouco, só que ele não chega a morrer, tá? É um rio que não chega a morrer. E geralmente esses rios intermitentes, eles saem do subsolo. Pessoal, tem muita água embaixo da terra, como eu mostrei para vocês na última aula, tem muita água mesmo. E um rio efêmero é um rio que só acontece quando chove. Então, se está chovendo, forma um rio. Por que forma um rio? Por causa do relevo. Uma área maior e depois mais profunda, pessoal. Quando começa a chover, acaba o quê? Formando um rio. Bem como esse exemplo aqui, tá? Aqui se trata de um rio geral, só que assim que acontece. Quando tem chuva, esses rios aumentam de tamanho. É claro, né? Como que um rio nasce? Ou ele nasce no topo de uma montanha com um degelo das águas. Por exemplo, o rio Solimões, lá na região norte, pessoal. Ele nasce na Cordilheira dos Andes. Agora, quando acabar a aula aqui, eu vou mostrar para vocês, porque no 7º ano eu comentei isso hoje. Ah, não, acho que vai estar aqui. Se não tiver aqui, eu abro o slide do 7º ano e mostro para vocês. Ou o rio, pessoal, ele pode nascer da terra. Ó, lençol freático. É o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo. Quando tem muita água no subsolo, o que acontece? Chega um momento, pessoal, que até no subsolo tem espaço restrito. A água transborda. Quando a água que está no subsolo transborda... Professor! Fala, José. Na água do subsolo também tem seres vivos, igual os peixes? Tem peixe. Só que assim, ó, isso aqui é uma coisa que eu vou tratar com vocês quando chegar aquífero, ainda hoje. Pessoal, quando eu falo assim, lençol freático, águas subterrâneas, gente, não é que tem um rio
fluindo embaixo da terra, tá? Não tem um rio enorme, um rio gigante fluindo. Não tem isso. Só que sim, José, existem animais em certas áreas, José, já que você perguntou isso, em certas áreas que realmente tem muita água em estado líquido mesmo no subsolo, acontecem peixes subterrâneos. Peixes das cavernas, que são peixes que moram em áreas que não tem luz do sol. Acontece, são peixes bem esquisitos, pessoal. Todo tipo de animal que não tem contato com a luz solar são animais bem esquisitos, animais bem alienígenas, eu diria para vocês. Ah, então quer dizer, tipo, igual aqueles peixes que você já explicou pra gente, que fica a 2.000 metros da água, né? Abaixo. Exatamente, José, é exatamente isso. Exatamente isso. Aqui, pessoal, olha só, uma imagem mais didática ainda, eu devia ter colocado ela em primeiro lugar. Divisor de água é a parte mais elevada do relevo que separa a direção para onde correm as águas dos rios, ou bacias de drenagem. Um exemplo de divisor de água é a montanha. Quer saber, ô sexto ano? Eu quero que você dê um print nessa tela. Pode printar e eu quero que vocês copiem isso aqui que eu li para vocês. Copiem no caderno isso aqui, porque essa aqui é uma excelente definição do que é um divisor de águas. Podem copiar. E olha aqui o exemplo, pessoal, olha só. Divisor de águas é a parte mais elevada dessa área. Pode ser uma montanha ou pode ser o quê? Um planalto. Na Eu maior tirei uma parte... print, professor. Oi? Eu tirei uma print, tá? Tá. Na maior parte dos casos é um planalto, só que aqui é uma montanha. Uma área igualmente elevada. Montanhas são bem maiores que planaltos, tá? Aqui nós temos uma montanha. Olha só. Quando começa a chover aqui nessa parte dessa montanha, pessoal, o divisor de águas ele vai criar duas bacias hidrográficas. Aqui é a bacia hidrográfica A e aqui é a bacia hidrográfica B. Quando a água começa a escoar, o que acontece? Ela vai criar um rio aqui nesse fundo aqui, da mesma forma que aqui, pessoal, também vai criar outro rio. E ó, como vocês podem ver, a bacia hidrográfica é uma área cercada. Aqui é um divisor de águas e aqui, pessoal, é outro divisor de águas. E aqui é outro divisor de águas. O que vai acontecer aqui do lado? A mesma coisa. Vai ter outra área profunda e depois vai ter outra área elevada. Isso é uma bacia hidrográfica. Uma área elevada que quando começa a chover, a água vai escoar para dentro dela. Bem como se fosse uma bacia, né? Tem as suas bordas e o meio é profundo. Só que aqui, pessoal, lembrando para vocês duas coisas. Essa área ela não tem um formato geométrico exato, porque é o relevo que forma ela. Com o passar dos bilhões de anos, as bacias hidrográficas elas vão sendo transformadas pelo clima, pela chuva, pelos próprios terremotos que acontecem lá. Elas são lentamente transformadas. Todas elas estão em transformação. E outra coisa, a bacia hidrográfica, como ela não tem uma forma exata, pessoal, não imaginem também que ela é pura água. Não é que a bacia hidrográfica é uma grande área com água. Tem água lá? Tem. Só que está subterrânea. A maior parte está no subsolo. E tem um grande rio que geralmente passa no meio dela, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, voltando, ó. Bem aqui. Aqui na região norte do Brasil, na bacia hidrográfica amazônica, o que acontece? Nós temos o rio Amazonas. Ele passa mais ou menos assim, ó. Por que o rio Amazonas passa bem aqui, pessoal? É muito simples. Porque exatamente aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse, é a área mais profunda da bacia hidrográfica do rio Amazonas. A área mais profunda, sexto ano, é a área onde passa o maior rio. Alguém aqui já foi em Corumbá? Quem aqui já foi em Corumbá, quem nasceu em Corumbá, sabe o que eu estou falando. Lá em Corumbá, pessoal, passa o rio Paraguai. Por que passa o rio Paraguai bem ali? Se você pega, ó, aqui ó, é a bacia hidrográfica do rio Paraguai. Ela é bem maior, pessoal. Aqui, ó, tirou a parte do Paraguai, tá? Digamos que ela é mais ou menos assim, ó. Ela tem esse formato mais ou menos. A parte mais profunda da bacia hidrográfica do Paraguai é onde passa o rio Paraguai. Quando chove, pessoal, toda a água da bacia hidrográfica vai para o meio dela, a parte mais profunda. Aqui é o quê? O rio Paraguai. Aqui vai ser o quê? O rio Amazonas. Aqui vai ser o quê? O rio Paraná. Aqui vai ser o quê? O rio São Francisco. E assim por diante, pessoal. O maior rio, ele vai estar na parte mais profunda, ó. Aqui é a mesma coisa. A parte mais profunda é onde passa o quê? O maior rio da bacia hidrográfica. Novamente, ó. Vários pequenos rios que se formam por quê? Porque a parte mais profunda é onde está o maior rio. Todos os pequenos rios vão em direção ao maior rio, que está bem no meio da bacia hidrográfica. Ó, mesma coisa. Pode falar. Ó, eu entendi, assim, que nos planaltos, o rio se forma através da chuva, né? Que vai escorrendo para todos os dois lados. Isso. E os rios que não é do planalto, se formam através do mar, né? Do rio.
Não é assim? Exato. Perfeito. Perfeito. Se eu entendi o que você disse, eu acho que eu entendi mesmo, é isso mesmo. É bem por aí, é bem o caminho que acontece as coisas de formação dos rios. Gente, vamos Professor, lá, ó. Pode falar. todo mar tem uma formação? Mar? Cara, o mar eu acho que não, José, porque o mar, ele é simplesmente a área mais profunda do planeta. Ah, digamos Professor, que... Oi. o mar é abastecido pelo rio, né? Pelos seus afluentes. Também. Só que o mar, ele se autoabastece, porque, por exemplo, a água do mar evapora, se transforma em nuvens e chove em cima do mar de novo. E novamente os rios também. Pode ser aqui, ó, forma uma grande concentração de água no mar e essa água vira nuvem e essas nuvens vão para o continente. Chegando no continente, chove forte, as águas vão para os rios e os rios voltam para o mar. Esse é o ciclo das águas, pessoal. A água, ela se recupera naturalmente. O ser humano não tem que fazer nada. Só assistir. Eu só lembro disso porque a mãe fez eu engolir o livro de geografia nessa parte. Bom, eu acredito que você aprendeu, então. Vamos lá. Aqui, ó, legal. Aqui o que vocês estão vendo, pessoal, é uma perfeita demonstração muito bem elaborada por satélite, tá? De como é a bacia amazônica. Toda essa área aqui mais clara, ó, Amazon Basin. Basin é bacia em inglês. E a Amazon é como eles chamam a Amazônia lá, Amazon Basin. Tudo aqui é Amazon Basin, pessoal, ou a bacia amazônica, é essa área mais clara. Como vocês podem ver, ó, reparem bem, ó, onde eu estou passando o mouse aqui agora é a área mais profunda da bacia, que é onde está o quê? Onde corre o maior rio. Esse rio avança, pessoal. Esse aqui é o Rio Solimões, tá? Não, é o Rio Negro, desculpa. Ele avança aqui e quando ele chega bem aqui, ó, ele se une para formar o Rio Amazonas, ou é aqui? Acho que é aqui, na verdade. Ah, é tipo daquela que tem aquelas duas cores, né, professor? Isso, é o que eu vou mostrar para vocês aqui no final da aula, porque eu acho que eu não trouxe aqui. Ó, onde eu tô passando meu mouse, pessoal, é a parte mais profunda da bacia, que é onde está o quê? O maior rio. Esse rio aqui, ó, é o maior rio, é o rio mais profundo, e todas as águas, reparem bem, ó, tem um monte de rio aqui, ó, vários pequenos rios, todos eles vão em direção ao maior rio, até chegar onde? Aqui no mar. Até onde o rio encontra o mar. Aqui, ó, como eu também comentei com vocês na aula passada, Foz em delta, é quando a foz, quando ela chega no mar, ela chega o quê? Em formato triangular. E outra foz eu esqueci o nome agora, cara, que eu disse pra vocês, tô ficando velho. Foz em delta, eu esqueci como é que é o nome. Mas enfim, isso aqui não importa agora. Ó, aqui o que vocês estão vendo, ó, é exatamente onde é o limite da bacia. Essa área aqui, onde eu estou passando meu mouse, é a parte mais elevada. Isso quer dizer que quando chove aqui, ó, a água vai escoar ou para esse lado ou para esse lado. A área mais profunda é onde vai ter mais água fluindo. A água menos profunda é a área onde vai ter menos água fluindo. No caso Então aqui, quer dizer pessoal, que toda a água da Amazônia vai para o mar. sim, de uma forma ou de outra, todas as águas do mundo, José, chegam no mar. De uma forma ou de outra, chegam no mar. Pode ser estado gasoso, só que chega. Professor, qual que é o Pode ser maior até rio do mundo? O maior rio do mundo é o rio Nilo ou o rio Amazonas. Cada ano muda, ou é um ou é outro. Por que muda? Quando chove muito na área do rio Nilo, lá na África, o rio Nilo é o maior. Quando chove muito aqui na floresta amazônica no Brasil, o rio Amazonas se torna maior. Rio Nilo e rio Amazonas disputam para ver quem é o maior rio do mundo. Eu acho legal copiar isso aqui, pessoal. Acho legal dar um print nessa tela aqui. Rios de planície fluem bem devagar, lentamente se alastrando pelo relevo, por esse motivo podem ser assoreados. Pessoal, olha só, se você joga a água em uma área plana, ela vai bem devagar se alastrando, né? Ela vai demorar para aquela área toda, porque tudo é plano, tudo é igual. Agora, qual que é o oposto? Rios de planalto fluem rapidamente, por esse motivo podem criar corredeiras ou cachoeiras por causa do relevo. Se você joga água em uma área plana, uma planície, o que acontece? Ela vai bem devagar ocupando aquela área. Se você joga água em uma área alta, em um planalto, o que acontece? Quando aquela água chega na beira do planalto, ela vai começar a cair. Ela vai começar a escoar para os dois lados, pessoal, para todos os lados. Essa que é a lógica de um rio de planície e um rio de planalto. Um rio de planície, sexto ano, é um rio lento, é um rio devagar. Um rio de planalto é um rio rápido, um rio que forma cachoeiras. Ó, aqui vocês estão vendo o rio Xingu, que é lá na floresta amazônica.
O rio Xingu, ele é um rio de planície, ele é um rio bem devagar. Qual que é o resultado disso, pessoal? A água, ela vai fluindo bem devagarzinho, bem tranquilamente. Você pode nadar aqui, porque ele é um rio profundo, só que ele é um rio calmo. A água não é rápida, não tem correnteza. Aqui, ó, a bacia do Alto Paraguai. Isso aqui é aqui no Pantanal. O que acontece com o rio quando ele é muito devagar? Se a água flui bem lentamente, toda a terra, todas as rochas, areias que estão presentes nessa água, pessoal, elas vão começar a se elevar. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o assoreamento que eu comentei na última aula com vocês, eu acho. Um rio muito devagar é um rio que vai se assorear. Se a água é lenta, ela flui bem devagar, a areia vai levantando, a terra vai levantando. Oi? Isso aconteceu em Angola do Parque Indígena, né? É a mesma coisa, só que lá é um lago. Cor de areia. É um lago, só que o processo é o mesmo. Se a água é devagar, a areia se forma. Aqui, ó, também no Pantanal, pessoal, isso aqui também, ó, são rios com areia. São rios bem devagar. O Pantanal, Sexto Ano, é uma área bem plana. Aí o que acontece? A água flui bem devagarzinho. Então é normal que no Pantanal aconteça isso. Tem bastante barro, né? Tem bastante barco. Só que qual que é o problema, Júlia? Se você coloca um barco em uma área com um rio calmo, é bom para o barco navegar. Se esse rio, Júlia, for muito sujo não, com terra, com rocha, sedimento, o que acontece? O barco ele pode atolar no rio. Porque chega um momento aqui, Júlia, que tem tanta areia que o barco trava. Ele simplesmente fica preso em um banco de areia. Só que sim, quando tem pouca areia aqui, esses rios do Pantanal são ótimos para navegação, porque eles são rios bem calmos. Aqui nós temos um rio de Planalto, ó. Repare bem, ó, uma área alta e uma área baixa. Planalto e aqui uma depressão. A água chega aqui, ela cai com força. O que acontece, pessoal? Uma cachoeira. Cachoeira só se forma em áreas com planalto. Onde tem planalto, tem cachoeira. Se esse planalto é bem elevado, pessoal, maior é a cachoeira, tá? Aqui, se eu não me engano, já é Foz do Iguaçu aqui no Brasil, pessoal. É uma área que possui uma cachoeira muito grande, é uma área muito quebradia, uma área quebrada. Aí o que acontece? Quando a água chega bem na beirada da área alta, ela vai cair em direção à depressão. Assim, tá aqui, ó, o que eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, é o rio Amazonas, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês onde que ele nasce. Ele nasce bem aqui, ó. Aqui é a Cordilheira dos Andes, tá? Esses pontinhos aqui é a Cordilheira dos Andes. Aqui, ó, é o rio Amazonas se formando. Ele começa como sendo neve e gelo. Quando é inverno, agora é inverno lá. Quando é inverno aqui, ó, lá na Cordilheira dos Andes, o que acontece? Se está muito frio, tem menos água derretendo, né? Tem menos água voltando para o estado líquido. Quando é verão, pessoal, o que acontece? Tem mais água voltando para o estado líquido e os rios aumentam. Quando é inverno, lá na região norte do Brasil, a tendência, pessoal, é que o rio Amazonas ele perca o seu tamanho. Ele não vai morrer, ele vai continuar fluindo. Só que ele vai perder muita água. Por que isso acontece? Porque aqui agora está muito frio. Se está muito frio, não tem água voltando para o estado líquido, pessoal. A água permanece como sendo gelo ou neve. Ó, aqui também lá, na Cordilheira dos Andes, tem muita água no estado sólido, como neve e gelo. Aqui, ó, já é o rio, pessoal. Essa aqui já é a água da Cordilheira dos Andes derretendo. Aqui são uma das primeiras nascentes do rio Amazonas. Essa água é muito gelada e é uma água muito pura, porque não tem poluição lá. Aqui, ó, é o primeiro afluente. Afluente, pessoal, são aqueles rios menores que contribuem para a formação do rio maior. O maior rio da bacia hidrográfica do Amazonas é o rio Amazonas. Esse daqui, pessoal, é o rio Apurimac. E ele é o primeiro rio que forma o rio Amazonas. Esse rio Apurimac, ele vai se conectar com outros rios, que vai formar outros rios que formará o rio Amazonas. É um processo contínuo. Rios menores se encontram e formam rios médios. Rios médios se encontram, formam rios grandes. Rios grandes se encontram, formam rios enormes. Esse aqui é o rio Apurimac. Uma coisa interessante, pessoal, isso aqui não é gelo, tá? Quem aqui já foi no mar, por exemplo, vai notar que se notou assim uma onda batendo em uma rocha. Quando a água do mar ela bate na rocha com muita força, ela fica branca. E aqui é a mesma coisa. Isso daqui é uma grande corredeira. Isso aqui é uma área muito íngreme, uma área de montanha. Vocês podem ver que isso aqui é uma montanha, ó. É uma montanha bem profunda, pessoal. E essa água ela é muito rápida. É impossível entrar aqui porque a água é muito rápida mesmo. Esse rio Apurimac é cheio de rochas.
Se uma pessoa entra aqui, pessoal, o que vai acontecer? A correnteza vai levar essa pessoa vai bater de cara numa rocha e com certeza morre. Então, esse rio aqui é um rio muito rápido e é um rio muito perigoso. Vamos lá, rapidamente aqui. Isso aqui eu vou tratar mais na próxima aula, porque vai ter uma aula, acho que não é próxima não, que eu vou tratar com vocês, pessoal, uma questão muito interessante que o livro de vocês ele não coloca. Infelizmente não coloca, porque é um assunto importante, que são conflitos modernos ligados com a água. Sexto ano, aqui se você vai lá na torneira da sua casa e você liga, vai sair água. Tem lugar do mundo que não tem água. E as pessoas que moram lá, elas realmente podem se matar por causa da água. Então, o que acontece? Existem conflitos que envolvem a água, pessoal. Muitos conflitos. Como já vai dar horário, esses slides aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, só que eu vou tratar isso aqui na próxima aula. Essa daqui, pessoal, é a usina de Itaipu. Ela é aqui do Brasil e do Paraguai. E na próxima aula eu vou comentar qual que é o grande problema de Itaipu para o Paraguai. E aqui, ó, também Itaipu, como vocês podem ver, ó, a água está bem devagar aqui, né? O que acontece quando a água está devagar? A areia, a terra ergue. Quando a água está rápida, o que acontece? Fica branca. É a mesma água, pessoal. Isso aqui não é poluição, tá? Isso aqui é terra, é muita areia. Quando a água está devagar, ela fica com esse aspecto de terra, esse aspecto de barro. Quando ela está rápida, pessoal, o que acontece? Ela fica branca, tá? Bem aqui, essa água que sai muito rápido aqui. Aqui, ó, vou explicar na próxima aula também, porque isso aqui é uma coisa mais complicada. E já acabou o tempo, eu me empolguei ali no Rio Amazonas. Que eu vou explicar para vocês, pessoal, como que se forma a energia elétrica a partir de um rio. Como que essa máquina aqui consegue transformar água em energia elétrica. Na próxima aula eu comento com vocês. Embora eu acredito que alguns já tenham uma ideia. Na próxima aula eu vou melhorar essa questão aqui. Isso daí eu não sei. Na próxima aula eu vou explicar bem... Ô, professor, já passou na TV, porque lembra de Mariana, que a barragem estourou? Uhum. Então, ele passou na TV mostrando o que tinha acontecido, por que tinha estourado. Eu vou comentar também. Eu vou comentar na próxima aula, Júlia e Luísa, sobre essa questão de Mariana e Brumadinho. Só que, meninas, aqui mora uma questão interessante. Vou comentar na semana que vem, com certeza. Brumadinho e Mariana, meninas, sexto ano, foram áreas construídas para armazenar água poluída, tá? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é um lugar construído para gerar energia elétrica. Brumadinho e Mariana, pessoal, são municípios de Minas Gerais que eles não geravam energia elétrica. Eles tinham outra utilidade. Tinha água lá? Tinha muita. Não era para... energia elétrica também pode estourar alguma coisa, né? E não dá. Também, só que tem uma coisinha mais profunda, pessoal. Na próxima aula eu começo, que nós já acabamos o tempo. Rapidamente aqui, ó, aquíferos. Pessoal, aquífero é o seguinte, embaixo da terra, em algum momento, pessoal, pode ser que seja 5 metros, 10 metros, 50 metros. Se você cavar um buraco, você vai encontrar uma área onde a terra vai estar úmida. Esse que é o quê? O aquífero. O aquífero é uma área no fundo da terra, pessoal, onde tem muita água. Não é, como esse desenho mostra aqui, que ó, embaixo da terra vai ter um grande poço de água. Não é isso, pessoal. Quer dizer que embaixo da terra vai ter uma área com muita terra que está úmida. Se você cavar um buraco lá, o que acontece, pessoal? Aquela água vai lentamente se formar. Se você cava um buraco em uma terra úmida, começa a encher de água naquele poço. Isso que é um aquífero. São áreas com uma grande concentração de água, que se você cavar, vai ter água fluindo, pessoal. Imaginem o aquífero, sexto ano, como sendo uma esponja. Se você mergulha a esponja na água, você tira ela, o que acontece? Se você apertar a esponja, sai muita água. O aquífero é uma esponja. É uma grande esponja de terra que, se você apertar, vai sair muita água, que é uma água que está cheia de terra, só que se você tratar, é uma água para consumo sim, pessoal. Aqui, ó, é o maior aquífero do mundo, pessoal, é o aquífero Guarani. O nosso estado, sexto ano, ele está praticamente inteiro no aquífero Guarani. O Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, é o estado do Brasil inteiro que mais tem água, tá? O nosso estado tem muita água mesmo. Aí o que acontece? Em qualquer lugar de Campo Grande, se você cavar um buraco, pessoal, provavelmente o buraco da terra vai estar encharcada de água, porque tem muita água em Campo Grande. Aqui, ó, novamente, é o aquífero Guarani. Esse daqui, pessoal, é um aquífero da floresta amazônica, que é um aquífero de alter do chão. Professor, Oi. por que no nosso lugar tem tanta água? Por causa da formação e do tempo? É a bacia hidrográfica, José.
A bacia hidrográfica aqui ela é propícia para formar essa questão de aquífero. Esse mapa aqui, pessoal, eu também vou trabalhar na próxima aula, porque isso aqui já é uma questão que envolve mais questões adversas. Ó, antes de vocês saírem, espera um pouquinho. Eu vou desligar aqui e eu vou falar para vocês aqui o mesmo que eu falei para a Maria, quando ela me perguntou no WhatsApp, acho que